Bom dia, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos começar uma série de análises a respeito das sabatinas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu escolhi as sabatinas do Roda Viva, é um critério que eu escolhi. Peguei os 5 maiores candidatos, porque eles todos participaram dessas entrevistas, e nós faremos um vídeo a respeito de cada um deles. Esse vídeo aqui é do Guilherme Boulos. Por que eu comecei com o Guilherme Boulos? Porque eu fiz um sorteio. Peguei o nome dos 5, coloquei num programa aqui, sorteou, caiu o Guilherme Boulos em primeiro lugar. A ordem é Boulos, Marçal, Datena, Tabata e Nunes. Não teve nenhum critério de marketing, foi puro sorteio. Os deuses decidiram, como diriam os gregos. Os deuses decidiram. Os deuses interviram, sabe, sei lá, a favor de quem. Mas essa é a ordem. Uma coisa que talvez, eu vou só dar algumas informações preliminares, se vocês quiserem, vocês adiantam o vídeo. Uma coisa que talvez incomode aqueles que têm assistido às aulas no meu canal é que eu disse a vocês que eu faria essas sabatinas sem prejuízo das aulas do curso sobre a história da Grécia. Eu peço desculpas, mas eu decidi jogar uma aula para frente. Eu decidi ocupar uma aula do curso com uma das sabatinas. Uma semana só. Uma semana só. Fiquem calmos. Por quê? Porque eu não me dei conta, eu estava com a cabeça cheia de outras coisas, e eu não me dei conta que a eleição já estava muito próxima. Eu não sei por que eu estava pensando que a eleição era em novembro, e é agora, dia 6 de outubro. Então eu vi que não ia ter tempo, ia ficar muito em cima da hora. Então o que eu fiz? A nossa programação é a seguinte. Hoje tem a primeira sabatina, na quarta-feira a segunda. Na sexta-feira vocês terão a última aula sobre Homero, que é a última aula também sobre a Odisseia. E na semana que vem, nós teremos as 3 últimas sabatinas, da segunda, quarta e sexta. E aí o curso de História da Grécia é retomado na outra semana. Tá bom? Me perdoem, não vou fazer mais, tá? Me perdoem. Voltando ao tema da sabatina, mais umas considerações. Eu não tenho muito contexto dos candidatos, eu quero deixar isso bem claro. Eu não tenho interesse na política do dia a dia. É isso que eu quero dizer. Como eu sou um cara que não fico batendo papo em rede social, não fico vendo o que os outros estão fazendo em rede social, não fico pendurado em Facebook, em WhatsApp, em Instagram, em Twitter, eu não fico nessas coisas, eu nem tenho, assim, eu tenho um Facebook e não tenho Twitter e Instagram, eu tenho da escola só, mas não uso. Então eu não fico por dentro do que está acontecendo no dia a dia. Eu vou analisar a sabatina. O que os caras disseram no Roda Viva. É isso que eu vou analisar. Aí eu não vou analisar se o sujeito foi processado, se o cara foi preso e não cumpriu. Eu não vou analisar essas coisas. Tá bom? Eu sei que, portanto, a minha análise ela irá ser incompleta, porque quando a gente pensa num candidato, a gente tem que considerar inclusive outros fatores. Mas
eu não vou gastar mais energia do que já gastei em político. Desculpa, tá? Desculpa. Eu tenho mais o que fazer. O que mais? Eu queria dizer também que essa daqui vai ser uma conversa dura. A análise que eu vou fazer é dura. Primeiro, eu vou fazer uma análise sem nenhuma preocupação com view ou com agradar A ou B. Não me interessa. Eu vou dizer aquilo que eu ouvi e aquilo que eu vi, correndo o risco de que você aí do outro lado não concorde comigo e me odeie, inclusive. Tá? Mas o meu compromisso com você não é de adular o candidato da sua preferência. O meu compromisso é de dizer a verdade. É de ser honesto com vocês. Até por isso, se você tem um candidato e tem algum apego por ele e gosta de mim, talvez fosse melhor até nem ver. Porque do que eu já sei dos candidatos, eu vou dizer coisas duras a respeito deles. Porque eu já deixo uma coisa clara, eu não gosto de nenhum deles. Tá bom? Eu não gosto de nenhum deles. Eu acho a política nacional um baixíssimo nível, assim, de A a Z. É um terror. Tá? Mas eu também quero dizer que eu não estou aqui para esculachar ninguém. Eu vou dizer as coisas como elas são. Se alguém falou alguma coisa interessante, eu vou dizer. Independentemente de quem seja ou do espectro ideológico, eu vou analisar o indivíduo que está falando. Tá bom? Eu não vou esculachar ninguém, mas aí vocês têm que entender também que existem candidatos que são um esculacho por si. Quer dizer, o próprio candidato em si é esculachado. Então, se o candidato se esculacha a si mesmo, quem sou eu para deixar de esculachá-lo? Entendeu? Então, eu não quero esculachar ninguém, mas tem casos que eu não tenho opção. Tá bom? Mas eu não faço por mal, eu só estou buscando a verdade. Certo? Então é isso. Então vamos lá. Vamos começar. O espírito que eu queria, o que eu talvez quisesse transmitir com essas sabatinas, é que a gente tem que cobrar mais desses caras. A gente tem que esperar mais desses caras. Mais qualidade. Mais qualidade. É isso que a gente precisa. Eu vou manifestar aqui uma posição pessoal sobre política. Eu tenho a impressão que o problema da política brasileira não é ideologia, é burrice. Todos são muito burros. Essa é uma posição. Você aí tem o direito de ter a sua. Vamos começar falando do Guilherme Boulos. Esse é o vídeo sobre ele. Eu começo o vídeo registrando que o candidato, em 1h30 de entrevista, não mencionou a palavra professor. Não é exclusividade dele, tá? Os outros dois que eu assisti já também não mencionaram. E isso é grave, porque dos entes da federação, né, União, Estado, Municípios,
aquele que tem maior responsabilidade na educação é a prefeitura, porque é ela que lida com a educação mais básica. É ela que lida com creches e é ela que lida com o ensino fundamental 1 e 2. Ou seja, o garoto na rede pública, ele vai passar ali, digamos, dos 3 aos 14, 15 anos, numa escola do município. Então, como pode um candidato à prefeitura não usar a palavra professor? Sabendo os problemas que a carreira enfrenta nesse nosso país que odeia tanto professores. Eu vou deixar esse registro em todas as sabatinas. Antes ainda de falar do Guilherme Boulos, eu gostaria de falar dos jornalistas que fizeram a sabatina. Eu acho que a gente tem que mostrar a responsabilidade, dar a César o que é de César, não é? Todo mundo tem responsabilidade. Os jornalistas demonstraram uma total falta de interesse de promover o bom debate. Isto é, uma boa entrevista ao eleitor. Passados 35 minutos, os 35 minutos iniciais da sabatina, que são os principais, porque é quando a galera tá acordada, eles ainda estavam falando sobre técnicas eleitorais e fofocas. Coisas que a mim não interessam. Fulano foi condenado, fulano usa cocaína, o fulano é o presidente do partido, é do PCC, blá blá. Tudo coisa eleitoreira. Tudo coisa que aparece na eleição. Tudo fofoca, no fundo. Tudo fofoca. Tudo coisa que aparece na hora. Tipo, ninguém sabia, aí começa a eleição, o fulano é do PCC. Isso não me interessa, essas coisas não me interessam. Eu quero saber o que o candidato tem a dizer a respeito da cidade. Eu saio na rua e tenho problemas, e eu quero saber como é que eles serão resolvidos. Isso é o que me interessa. Teve, por exemplo, veja só, teve um tal de Gotino que faz a seguinte pergunta. Ele diz assim: a direita está organizada na internet. Isso é uma preocupação? Que raio de pergunta é essa? O que isso tem a ver com a prefeitura? Tem um outro que vem que diz assim: você prefere polarizar com o Marçal e não com o Nunes, não é? Essa é a pergunta dele. Tinha uma tal de Raquel Landim que eu acho que ela tem o dom de só fazer pergunta merda. De não fazer uma porcaria de uma pergunta concernente à cidade. É incrível. E quando o candidato emendava uma resposta e começava a se aprofundar no tema, por exemplo, teve uma hora que o Boulos começou a falar sobre a Cracolândia, que é um dos principais problemas de São Paulo, um negócio crônico, aí ninguém resolve, ninguém consegue resolver. Ele começou a falar e começou a desenvolver o assunto. E começou a ficar bom, a explicação começou a ficar boa e eu comecei a ter interesse. Vem a apresentadora e interrompe,
dizendo que precisava fazer outra pergunta. Quer dizer, uma qualidade baixíssima. Então, esse tipo, não é à toa que as pessoas estão assistindo mais podcast do que esses programas. O Roda Viva é um programa que tem prestígio. Ele não pode ter esse tipo de comportamento. Se o candidato vai fazer uma sabatina, eu prefiro que ele responda 8 perguntas bem respondidas do que responda 15 perguntas incompletas. Tá bom? Então, senhores jornalistas, faz favor pra gente, aprendam a perguntar, pelo amor de Deus. Enfim. Sobre a atuação do Boulos, independentemente do fator ideológico, eu achei uma boa atuação. Tô falando do comportamento dele. Eu achei bom. Eu achei bom. Eu achei que ele mostrou, ele estava calmo, ele estava comportado. Você vai falar, professor, pô, isso aí é uma coisa, né, a mencionar? É. Porque no momento em que alguns candidatos se comportam como idiotas, um cara que simplesmente sente e fale já é para se elogiar. Esse é o ponto que a gente chegou da política brasileira. Ele se mostrou claramente treinado e ensaiado, o que não é um problema, porque uma entrevista como essa é algo muito mais complexo do que parece. Não é você simplesmente sentar lá e falar. Tem uma técnica. Ser entrevistado tem técnica. Tem gente que ensina essas técnicas. E ele claramente, eu não sei qual é o nome disso, media training, até sempre tem esses nomes em inglês. Mas ele certamente passou por esse tipo de treinamento. E isso é bom, porque falando com clareza, ele dá a oportunidade da gente entender melhor o que ele está dizendo. Ele também mostrou conhecimento sobre a cidade. Ele mostrou conhecimento sobre a cidade. E fez propostas que você pode concordar ou não com elas, aí você decide, mas são propostas factíveis. Propostas que a gente pode visualizar sendo aplicadas. Se vão surtir efeitos positivos ou negativos, é você que tem que julgar. Mas são propostas factuais. Eu não gostei, entretanto, da falta de clareza em algumas perguntas divididas. Aquelas perguntas assim de polêmica. Por exemplo, ele foi perguntado se ele é a favor da legalização das drogas. Todo mundo sabe que ele é. Mas ele deu uma ensaboada. Deu uma... ele respondeu com eufemismos. Eu não acho isso legal. Se você é a favor da legalização das drogas, diga. Diga, é a sua posição, diga. Os políticos brasileiros precisam dizer as coisas que eles defendem. E não ficar tentando agradar todo mundo. Outro ponto. Eu tô usando muito a palavra interessante, eu tenho que começar a trocar. Outro ponto relevante da sabatina diz respeito à questão da Venezuela, que não é uma questão de São Paulo também, admito. Mas eu achei um assunto válido. Ele disse com todas as letras que a eleição foi uma fraude, que a eleição foi fraudulenta na Venezuela. Mas eu senti falta dos nossos jornalistas, não é? Os jornalistas estavam muito preocupados em perguntar, como é que é?
se a direita tá organizada na internet, não é, senhor Gotino? Então, eu senti falta dos nossos amigos perguntarem se o Boulos está disposto a reconhecer, portanto, a eleição da oposição venezuelana. Se ele diz que foi uma fraude, portanto, ele tem que reconhecer que a oposição foi eleita, porque foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu na Venezuela? Fizeram a eleição, a oposição foi eleita e o governo rasgou, escondeu, guardou as atas. Guardou as provas que mostram que a oposição foi eleita. O aliado do Boulos, que é o Lula, ele veio com uma proposta escrota de dizer assim, não, vamos fazer novas eleições. Por quê? Se a oposição venceu. A gente vai ficar fazendo novas eleições até quando? Então, eu tinha interesse de saber o posicionamento do Boulos a respeito disso. Talvez ele até já tenha dado esse posicionamento em outros lugares, mas como eu não acompanho e não vou acompanhar, tá bom. Mas os jornalistas poderiam ter perguntado. O Boulos apresentou algumas boas propostas. Ele falou sobre a desigualdade, o combate à desigualdade, mas eu senti falta de aprofundar um pouco mais o tema, ficou muito superficial. Os jornalistas também não insistiram, né? Ele mencionou algo que é muito importante para uma cidade como São Paulo, que é a questão da reciclagem. Reciclagem. Vejam só. Hoje a gente fala meio ambiente e as pessoas já associam isso a aquecimento global, efeito estufa, camada de ozônio, e aí já começa a misturar tudo com política, com ONU, com não sei o quê. Meio ambiente começa na porta da sua casa. Quando você guarda o teu lixo na rua. Começa aí o meio ambiente. Quando depois você vai comprar um pão na padaria, aí você volta, o seu lixo está tudo espalhado. Isso aí é o meio ambiente. A cidade de São Paulo, segundo ele, recicla 2% do seu lixo. Isso é uma vergonha, como diria o Boris Casoy. Então é relevante que um candidato diga o que ele vai fazer a respeito dele. Embora eu tenha achado que a resposta dele foi meio superficial também, mas assim, não há estímulo dos jornalistas para um aprofundamento no tema, porque tem que sempre mudar para outra pergunta. Então aí é entrevista TikTok. Mas de qualquer maneira eu dou um ponto para ele por ter falado sobre isso. E esse ponto eu realmente gostei, porque ele não foi perguntado a respeito disso, ele disse mesmo assim, ou seja, ele julgou que era um assunto para estar ali, e isso demonstra coragem, porque ele fala sobre o PCC montando loteamentos clandestinos na periferia, depois vende a terra, que na verdade não é da posse dos caras, e aí as pessoas pagam e depois ficam a ver navios. Ele mencionou esse problema e disse com firmeza que irá atuar sobre o problema. Ele não foi perguntado. Então o fato dele simplesmente dizer isso é importante. É importante. Porque tem que ter coragem para mexer nessas coisas. Falou sobre a Cracolândia, falou óbvio, é uma questão de polícia, assistência social, saúde mental. E aí teve um momento que que assim, quase que eu me apaixonei, porque o Gotino, nosso Gotino,
perguntou a respeito das taxas de lixo e iluminação, se ele vai voltar a cobrar, porque a vice dele, a Marta, meteu taxa de lixo quando foi prefeita. Então o Boulos, assim, com um olhar sedutor, ele olhou para a câmera e declarou: não vamos criar nenhuma taxa em São Paulo. Um olhar sedutor, assim, aquela barba. Ó, fiquei, né? Eu fiquei mexido. Que mais? Também gostei de uma outra proposta, onde ele diz assim, porque, escuta, no Brasil, políticos em geral não sabem administrar as contas públicas. Eles fazem o que querem e aí chega num momento que não tem dinheiro e eles começam a aumentar impostos para compensar. Isso é o que tudo isso é o que acontece no Brasil. Isso é o que de tudo acontece no Brasil. Eles prometem 1 milhão de coisas, depois alguém tem que pagar a conta, não fecha a conta no fim do mês e eles começam a criar impostos. E existe a bizarrice mestre, que é você taxar os aposentados a título de previdência. Quer dizer, você paga previdência quando você está trabalhando para poder se aposentar. E você se aposenta e continua pagando previdência. Isso foi feito em São Paulo. Então, os aposentados, por ocasião da reforma previdenciária, começaram a pagar 14%. E ele disse que vai acabar com isso. Então, na prática, isso significa redução de tributos. E isso, ó, muito bom. Agora vamos falar daquilo que eu não gostei. Porque teve algumas coisas aqui pesadas que eu não gostei. Tem coisas aqui que é de semântica, mas tem uma coisa aqui no final que eu definitivamente não gostei. Começa assim. Ele vira para a jornalista e diz assim: em São Paulo, abre aspas, será necessário fazer um enfrentamento da extrema-direita. Ele diz isso. Olha, eu queria fazer uma proposta a todos aqui. Todo mundo que falar sobre extrema-direita ou extrema-esquerda tem que dar a definição disso. Nós vamos fazer que nem os filósofos. Defina-me extrema-direita. O que quer dizer, no contexto da cidade de São Paulo, enfrentar a extrema-direita? O que diabos isso quer dizer? Aonde ele quer chegar falando em enfrentar a extrema-direita? O que é a extrema-direita na cidade de São Paulo? Quem é? É um grupo? São pessoas? É um partido? O que ele quer dizer com isso? Ou será que se usa extrema-direita como antigamente se usava neoliberal? O cara simplesmente fala assim porque ele tá te xingando, então ele te xinga de neoliberal e agora ele te xinga de extrema-direita. É esse o caso? Então vamos aprovar essa regra moral. Todo mundo que falar extrema-direita, extrema-esquerda, tem que definir o conceito. Esses conceitos, esquerda, direita, tal, eles são totalmente imprecisos. Então a gente precisava primeiro concordar sobre uma definição para depois ficar mencionando esses termos. Depois, ele vem e diz assim, ele quer criar uma secretaria, né, a respeito do racismo. Ele diz que quer criar uma secretaria para que haja, abre aspas, um polo aglutinador da política antirracista na cidade de São Paulo. O que diabos você quer dizer com isso, meu irmão? O que significa isso?
Qual é a definição sua de política antirracista? E como que isso se coloca na prefeitura da cidade? Quem são os racistas? Qual é o nome deles? Onde eles estão? Onde eles moram? Qual grupo lhes pertencem? Quais ações no âmbito desse polo aglutinador, dessa secretaria que será criada, quais ações concretas você irá tomar? Vamos lá. Se existe alguém que é racista, se existe um merda de um racista, esse cara, ele tem que ser indiciado, denunciado e preso, não é? Isso é um assunto da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Qual é o papel dessa secretaria? O que é exatamente política antirracista? Porque a palavra anti, ela dá uma ideia de oposição. Então, você está falando que você vai fazer o quê? É um racismo reverso? Do que você está falando? Faltou um esclarecimento, porque do jeito que soa, sabe como me soa? Não soa, isso soa a mim. A mim. Provavelmente não soa mais ninguém dessa maneira, porque as pessoas no Brasil, elas estão tão chocadas com tudo que está acontecendo, porque elas já estão anestesiadas. Mas no meu ouvido de historiador, isso me soa como qualquer polícia política ideológica de qualquer ditadura. O tal do polo aglutinador da política antirracista. Sai um monte de termos indefinidos que pode ser perfeitamente usado para processar quem quer que seja. Então isso daqui precisa ficar muito claro o que significa isso. Outra questão, e aí não é só um problema do Boulos, é um problema de todos os socialistas, é a seguinte: ele estava falando sobre a relação entre socialistas e evangélicos. E aí ele diz assim: nós precisamos derrubar o muro entre o campo progressista e os evangélicos, é o que ele diz. Esse tipo de conceito, progressismo, esquerda, isso me incomoda, porque são conceitos imprecisos. Guilherme Boulos não é progressista nem de esquerda. Guilherme Boulos é um socialista. Tá bom? Assim fica bem definido, um socialista. Ele é do PSOL, um partido ideológico, um partido que tem uma linha ideológica. Você pode concordar, pode discordar, mas é um partido que tem um lado, digamos assim, que tem uma cara, que tem um rosto, que tem uma marca. Eles são socialistas, ok. O socialismo, e esse é o problema, ele é marxista. E, portanto, ele é ateu. Todo socialismo é ateu por definição. Não existe socialismo ou marxismo religioso. Não existe isso. Marxismo religioso é pura narrativa. Concretamente, não existe marxismo religioso. Marxismo religioso é quadrado redondo.
é triângulo com 4 lados. Não há coexistência entre o sentimento autêntico da religião, o sentimento autêntico que o crente tem de realmente acreditar que Deus existe e Deus atua na vida das pessoas, esse sentimento o marxista não tem. E eu não estou cobrando que tenha, eu estou só dizendo que ele não tem. O marxista é ateu. E repetindo, não há problema nisso. Graças a Deus, uma brincadeira, mas ainda bem que nós estamos numa sociedade com liberdade religiosa e inclusive com liberdade para não ter religião. Isso é ótimo. É bom até para os cristãos, porque torna a crença mais honesta. Eu ainda vou dar uma aula a respeito dos gregos e eu vou mostrar que, por exemplo, na Grécia isso não existia. Você era obrigado a ter a religião da cidade. Hoje não. Hoje você tem direito, inclusive, de ser ateu. Ótimo. No caso do marxismo, Marx não se contentava a ser ateu, porque ele dizia que a religião é um ópio do povo. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que a religião anestesiava a luta de classes, porque a religião era um instrumento da classe dominante. A classe dominante empurra a religião para todo mundo para que as pessoas não façam a revolução. Para que as pessoas não percebam que estão sendo oprimidas, escravizadas, dominadas. Portanto, a questão da religião no marxismo é que a religião ela é uma ferramenta a ser tirada da classe dominante. Portanto, no socialismo não há religião. Isso posto, Guilherme Boulos, ele diz que a distância entre os socialistas e os evangélicos são um ruído ideológico. Errado. Esse muro ao qual você se refere é a sua própria ideologia. É a própria ferramenta que você adotou para interpretar a realidade. O marxismo é o próprio muro que você diz que tem que ser derrubado entre os tais progressistas, que eu não sei o que é, e os evangélicos. Por que os evangélicos deveriam acreditar que você, a respeito da religião, é sincero? Se você é marxista e se você é socialista. Eu concluo, portanto, que se o Boulos ou qualquer outro socialista está se aproximando dos evangélicos, isso não tem nada a ver com uma crença sincera. Tem a ver com oportunismo eleitoral. Tem a ver com votos. Todo político socialista faz o mesmo. Quando chega na eleição, ou quando o cara tá perdendo popularidade, ele começa a falar de Deus, ele começa a ir pra igreja. Depois ele nunca mais vai pra igreja. Ele ainda diz algo que é correto. Ele diz assim:
Quando se está na fila de hospital, ninguém quer saber se o prefeito é ateu ou cristão. Eu concordo com você, Boulos. Eu concordo com você. Mas se é assim, por que você não assume simplesmente que é ateu e bola pra frente? Vire para as pessoas e diga: eu sou marxista, portanto eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas vejam só, gente, vamos trabalhar junto. Assim como vocês, eu quero resolver os problemas aqui da cidade. Vamos trabalhar. Aposte na inteligência das pessoas. É arriscado? É. Decepciona muito. Mas querer embarcar numa fé que na verdade você não tem só para ganhar votos, isso é muito ruim. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu gosto de sinceridade, tá? Então eu realmente não gostei desse. Isso daqui eu tô dizendo, porque o vídeo é sobre o Boulos, mas isso aqui serve para qualquer socialista. Se você diz que é socialista, você não é cristão. E se você diz que é cristão, você não é socialista. Não há nada de errado nem em você ser cristão, nem em você ser socialista. O que eu tô dizendo é que você não pode ser as duas coisas. Da mesma forma que você não pode aparecer e dizer assim: oi, gente, eu sou um quadrado. Ah, é? Quantos lados você tem? 3. Não. Se você é quadrado, você tem 4 lados. É a mesma coisa. A sua posição ideológica, ela impõe algumas ideias fundamentais que você está aderindo. Se você não concorda com elas, então você tinha que rever a sua posição ideológica. Para terminar, eu tenho aqui uma questão que é grave. Grave. Por isso eu vou falar bem devagar. Em certo momento da sabatina, o nosso amigo Boulos, ele falou sobre as ocupações do MTST. E aí ele diz que ele ocupou imóveis, ele considera isso justo, não estou entrando no mérito ainda, mas ele diz que a partir dessas ocupações, ele conquistou moradias. Mas vamos ver o que ele quer dizer exatamente com conquistar moradias. Ele não está dizendo que ele genericamente forçou o governo a mais moradias. O que ele está dizendo é que ele ajudou as famílias que participaram das ocupações a conquistar moradias. É isso que ele disse. Abre aspas. Conseguimos dar moradia a 15 mil famílias sem a caneta na mão. Depois, isso foi feito pelo movimento sem teto. Depois, e mais, são casas de qualidade. Os primeiros apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Tudo foi feito pelo movimento sem teto em parceria com o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, ele está dizendo que o MTST foi um facilitador para o acesso ao programa de habitação. Quase como se ele tivesse falado, por exemplo, com o Lula, falado assim: Lula, tem lá o Minha Casa Minha Vida, a gente tem aqui um monte de gente fazendo ocupação, eu queria que algumas dessas casas fossem dadas a eles. E o Lula concordou e ainda deu casas de qualidade, os primeiros apartamentos, quer dizer, supostamente
os melhores. Qual é o problema aqui? O Minha Casa Minha Vida é um programa público de habitação. Ele é público. Não tem casa para todo mundo. Certo? O programa, como qualquer programa, ele tem um limite de verba, de orçamento, de casas. Tem mais gente querendo casa do que o programa tem capacidade para prover. Portanto, o programa precisa aceitar um critério objetivo para dizer quem vai ou não receber as casas. Que critério pode ser esse? Renda, número de dependentes, tem que ler lá no programa, mas tem que ter um critério objetivo. As pessoas têm que entrar num cadastro, numa fila, e conforme os critérios e a ordem da fila, elas vão sendo escolhidas. Certo? Ele está dizendo que ele conseguiu moradias para as famílias usando o MTST. Então, o que na verdade ele está dizendo é que, além desses critérios objetivos, havia um critério subjetivo: pertencer ao MTST e ter feito ocupações. Vocês se dão conta disso ou não? Vocês já perceberam qual é o problema aí? Se você é do MTST e participou de muitas ocupações, você vai pegar a tua casa antes. Porque ele disse, casas de qualidade, os primeiros apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, seja do MTST e pegue sua casa primeiro. Eu faço a seguinte pergunta: como fica a situação da pessoa que se encontra na mesma miséria que aquela que está no MTST, daquela que tem a mesma vulnerabilidade, que é tão pobre como a outra e não conseguiu sua casa porque essa casa foi dada a alguém do MTST? Como fica a situação dessa pessoa? Quem vai defendê-la? Quem vai falar por ela? Quem vai falar por esses excluídos? Esse hábito, né, para dizer de alguma maneira, do MTST, é um hábito excludente. Ele exclui todos aqueles que também precisam de casa, mas não querem participar do MTST. É justo que um pobre, uma pessoa miserável, pobre, que sonha em ter sua casa, seja preterida porque não participou de uma ocupação e a outra participou e vai receber, abre aspas, os primeiros apartamentos? Isso é justo? Diga você. Diga você. Há aqui uma óbvia confusão do público e do privado, para falar como dizia o Sérgio Buarque. Uma óbvia confusão entre o público e privado. O programa é público e está sendo cooptado por uma associação, um grupo, ou o que quer que seja, um movimento privado. E eu não preciso dizer que isso é perverso. É perverso porque joga com a miséria das pessoas. Ou seja,
é perverso com o pobre que não consegue uma casa, ou é perverso com o pobre que se sente coagido a participar do movimento para ter um acesso facilitado. Eu queria muito que isso aqui fosse explicado. Ou fosse investigado. Porque ele disse isso. É só você assistir a sabatina. Se as pessoas não pegaram isso, porque já estão tão anestesiadas com tanta merda que tem acontecido, eu peguei. Eu acho que valeria um esclarecimento aí. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo das nossas sabatinas. Tá certo? Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo e na quarta-feira tem mais. Um abraço. Tchau, tchau.